O Hermes Agent, ele é um harness de IA. Isso significa que você vai ter que conectar um modelo que você mais gostar ali, Gemini, GPT, DeepSeek, Claude, tanto faz. E aí, o seu modelo vai receber essas ferramentas que ele tem. A que eu acho mais interessante no Hermes é a parte do autoaperfeiçoamento do modelo. Eles chamam isso de Learning Loop. Eu mapeei o código todo dele aqui, tá? Vou chegar até o final do vídeo, eu vou mostrar tudo isso aqui para você, mas essa parte do Learning Loop, ela acontece através de gatilho. A cada 10 turnos do usuário para memória e a cada 15 iterações de ferramenta para skill. E aí na próxima sessão, você vai ter essa nova memória. E aí, olha que interessante, eu tava corrigindo um problema, porque eu já gravei esse vídeo antes, só que eu tava testando um modelo local aqui e eu esqueci esse modelo. E eu mandei ele fazer um monte de coisa no VPS. Quando eu percebi ele tava fazendo, eu tentei manter o vídeo sendo gravado e acabou que ele estragou algumas coisas lá no VPS. E aí eu pedi coloquei o DeepSeek aqui, eu vou te mostrar como fazer essas coisas todas, e pedi pra ele resolver os problemas. E aí na hora que ele terminou, você vê que aqui no finalzinho, falou assim, Self-Improvement Review, e ele fez um review de algumas skills que ele já tinha criado antes. Isso acontece enquanto você tá conversando ali com a gente, é muito interessante. Ele tem uma TUI, né? Uma Terminal User Interface. É como se fosse um Cloud Code, um Codex CLI, um Gemini CLI, um AGI agora, né, do Anti-Gravity. Então é basicamente isso. Uma outra interface que você tem é um gateway. E esse gateway, ele pode receber vários tipos de conexão. Ele pode receber WebSocket, Webhook, tem um loopzinho lá dentro, fazendo pooling de mensagem e tal. Então, dependendo do que você for utilizar, WhatsApp, ou Telegram, Discord, Slack, e-mail, dá para você utilizar, você vai cair nesse gateway aqui. Eu gosto de utilizar a parte do e-mail aqui para o Chrome. E aí, eu já falei de duas coisas que talvez você não conheça, né? O Chrome é um agendador de tarefas. Então, você poderia agendar tarefas, se você quiser, até de minuto em minuto. Ou aí você escolhe, né? De mês em mês, de dia em dia, qualquer coisa que você quiser. Vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui, vamos supor que eu queira que o agente que está lá no VPS faça uma checagem de segurança nele aqui. Seria disparado às 3 horas da manhã. Então, todo dia, às 3 horas da manhã, ele faz isso. Mas eu vou dar uma disparada nisso aqui, a hora que ele terminar de fazer um serviço, ele vai me mandar um e-mail, eu te mostro esse e-mail. Então essa é uma outra forma, mas você pode escolher onde que ele vai te entregar. Eu escolhi o e-mail, mas você pode escolher que ele te entregue no Telegram, ou enfim, na onde você quiser que ele te entregue essa mensagem. Mas você pode combinar o Chrome com uma outra coisa que também é bem poderosa, que é o Kanban aqui. E aí esse Kanban, ele vai ser muito similar ao que a gente já falou lá com o Paperclip, que é você mandar o agente fazer uma tarefa ou várias tarefas aqui, e aí vai ter um orquestrador que você pode escolher, e esse orquestrador vai dividir essas tarefas e mandar para vários agentes separados, para cada um ter o seu próprio contexto. Você pode também combinar, olha, a gente já combinou Chrome com Kanban, você pode também combinar o Kanban com Profiles, e aí Profiles é uma outra coisa do Hermes muito interessante, que permite que você basicamente tenha várias instalações separadas do Hermes. Cada um deles tem uma configuração à parte, um .env à parte, todas as configurações do agente é tudo separado. Se você combinar esses profiles com o Kanban, quando você mandar o orquestrador aqui do Kanban fazer a triagem da tarefa que você está mandando, ele vai bater com a descrição que você dá para aquele profile aqui dentro. Você pode dar, eu não configurei muito bem isso aqui, mas você poderia dar descrições aqui para esses profiles. E isso ajudaria o Decomposer lá fazer a rota, ou seja, ele vai quebrar aquela tarefa em várias tarefas menores e cada tarefa pode ir para um agente em específico. Acabei de receber um e-mail aqui, VPS Checkup, revisão do Brian. Isso aqui já é parte da SOAL, que eu coloquei ali no agente. E essa SOAL aí, você coloca a personalidade do agente. No meu, pessoal, eu não gosto muito dessas coisas, mas nesse aqui eu coloquei mais para gravar o vídeo. Eu coloco mais a parte operacional da coisa. Eu quero que você faça isso, isso e aquilo. Tipo um Cloud MD, um agents.md. Ele tá me falando que tem alguns pacotes para serem atualizados. Mas aí, ó, eu poderia vir aqui e responder para ele, olha, corrige isso aí. Ou então, eu posso simplesmente pegar a mensagem aqui, ir em algum lugar onde eu tenho contato com ele. Deixa eu pegar uma coisa aqui, ó, ponto de atenção, né? Vou pegar isso aqui e eu poderia vir na interface de terminal, mas vamos lá no Telegram. E pronto, você viu que eu, através de um Chrome,
esse cron fez o agente acordar, e aí ele me deu um feedback, eu vim em outro local aqui e chamei ele por aqui. Eu poderia fazer isso aqui por aqui pela interface de terminal também. Eu tenho também a opção de trabalhar com webhooks, e eu configurei webhooks aqui para o GitHub. Qualquer uma dessas coisas que acontecer, ele recebe um ping para ele fazer, aí eu pedi no prompt só para teste, para ele fazer um review do código e ver se eu posso fazer um merge desse código. Então é quase como se fosse um code review aqui. O aplicativo de desktop, ele é muito similar ao que a gente vê lá no Codex ou no Cloud Code Desktop mesmo, ou no Cloud Desktop, né? É uma aplicação Electron que você pode usar ou local mesmo, no seu próprio computador, ou da forma que eu utilizo, que no meu caso, eu me conecto na mesma interface que essa dashboard está conectada, que é essa Fast API aqui dentro. Eu tive um certo preconceito em usar o Worms Agent por conta do hype, por conta da falação em volta disso aqui, e aí quando eu peguei ele para utilizar, algumas coisas me surpreenderam aqui. Não é só coisa boa, vou te mostrar algumas coisas que eu acho assim, talvez duvidosas, mas é basicamente isso que a gente tem aqui. Certo, então você decidiu que você quer utilizar o Worms Agent. Aonde que eu vou rodar ele, né? Eu poderia instalar ele aqui direto no meu computador, no macOS, Windows e Linux, tanto faz. Eu uso o meu no VPS, vou te passar uns motivos pelo qual eu prefiro utilizar o VPS, mas você escolhe onde você quiser rodar ele aqui. O primeiro motivo que eu não rodo o meu no meu computador direto é por conta dos meus dados pessoais. Se eu fosse rodar um agente de IA qualquer no meu computador, ou eu utilizaria um sandbox, um container Docker qualquer, ou eu utilizaria uma micro VM. O outro fator que eu não rodo o Worms especificamente no meu computador é que se eu for desligar o meu computador, se eu for fazer alguma coisa fora daqui, e inclusive já até aconteceu, eu vou precisar que eu tenha acesso ao Worms Agent por um IP público. E se eu precisar disso, o VPS tem isso também. Mas é isso. E a própria documentação do Worms aqui fala também disso aqui. Se a gente traduzir aqui para o português, você vai ver. Que ele fala, você pode rodar ele num VPS de $5, num cluster de GPUs ou em micro VMs, e ele vai trabalhar numa VM na nuvem, a qual você nunca precisa se conectar via SSH. E eu faço isso a todo momento, moço. Não falo isso não. Se você quiser usar um VPS também, a Hostinger tem um template do Worms lá já gerenciado para você. Caso você não queira ter a preocupação de gerenciar um VPS ou fazer todo esse trabalho que eu adoro fazer aqui, você pode pegar esse Worms gerenciado aqui. Inclusive, eu acho que fica até mais barato do que pegar um VPS, mas é só clicar ali na configuração e escolher o tempo, 12 meses ou 24 meses. Eu sempre recomendo os 24 meses, porque o desconto sai mais barato. Ó. Se eu aplicar aqui o cupom de desconto Otávio Miranda, combinando o link e o cupom de desconto, vai sair nesse valor esse Worms gerenciado aqui. E o que eu utilizo é um outro link, que é o hostinger.com/Otávio Miranda. Daí você cai na página dos VPS e aqui é mais a minha área. Eu tô utilizando nesse aqui o KVM2. Você só escolheria ali o seu plano, a mesma ideia. Aplica lá Otávio Miranda como cupom e aí você conclui lá a sua compra. Eu vou te mostrar como é que eu fiz a configuração ali num outro VPS ali, porque eu já tô utilizando o meu KVM2, eu vou utilizar um KVM4 para fazer essa configuração, te mostrar tudo aqui. O que eu vou fazer aqui é meio perigoso, porque eu vou instalar o Worms direto no VPS, justamente porque eu quero que o Worms faça uma coisa tipo isso aqui, ó. Olha a quantidade de container que tá ativo naquele KVM2 que eu te mostrei antes no vídeo. Eu tenho coisas na porta 8000, eu tenho coisas em várias portas, 3000, tenho, lá, o terminal, o web terminal que eu tô fazendo tá aqui, ó, que eu não terminei ainda, em algum momento eu vou postar aqui no canal. Eu tenho o Roncho, que é uma memória externa que tá local aqui, configurada no Worms. Tudo isso aqui que você tá vendo, foi ele mesmo que configurou. Então, por isso que eu tô colocando ele direto. Eu vou fazer com que ele fique no VPS sendo o meu assistente lá. E aí eu quero subir um serviço, tipo essa busca aqui. Essa busca aqui, ó, Otávio Miranda. É uma busca que tá lá no VPS e eu acho que ela tá até pública, se eu não me engano. Eu acho, tá assim, ó. Tá ali no domínio, configurada. Foi o próprio agente lá dentro do VPS que configurou. Para ele fazer isso aqui, ele teria que ter acesso ao VPS ou pelo menos a socket do Docker dentro do VPS. E aí, por isso que eu tô fazendo essa instalação dessa maneira aqui. E aí aqui agora eu vou configurar o SSH do servidor. A gente vai ter que digitar alguns comandos no terminal. Vou deixar todos esses comandos para você. Vou te explicar tudo bonitinho, mas é porque eu quero
que você tem acesso SSH no servidor. Você viu que tá falando lá no site deles que você não precisa acessar o servidor nunca. De alguma forma você vai precisar entrar nele. Mas vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte, ó. No meu computador, eu preciso gerar uma chave para eu poder acessar esse servidor sem senha. Eu vou selecionar essa linha. Isso eu vou executar no meu computador. Pode ser Windows, Linux ou Mac. Isso aqui funciona. Quer dizer, pelo menos nas últimas versões dos sistemas, isso aqui funciona. Ele usa o OpenSSH, caso você não tenha. Dá uma pesquisada em OpenSSH no seu sistema, que você precisa disso aqui para configurar essa chave. Eu vou colocar isso aqui. Se você não entender nada disso aqui, não precisa mudar nada nos valores. Esse F vai ser o caminho da minha identidade. Vai ser o caminho dessa chave que eu estou gerando. Depois, ele vai gerar automaticamente para mim uma outra chave pública. Ele vai fazer isso automaticamente. Eu vou dar um Enter. Ele começou a gerar aqui e ele me pediu uma passphrase, que é chamada aqui. Isso que seria para pôr senha nessa chave. Não precisa. Vou dar um Enter. E aí ele me pede para repetir a senha. Eu não pus nada. Vou dar um Enter. Pronto. Gerou. Gerou essa chave aqui. Essa é a minha chave de identificação. O que você quer aqui agora é essa pública. Ele está escrito aqui, ó, Your Public Key, foi salva nesse lugar aqui. É o mesmo nome, o mesmo caminho, só que esse nome aqui é hermes.pub. Esse é o valor que a gente quer depois lá dentro do servidor, só que a gente vai ter que colar isso aqui num lugar dentro do servidor. E aí, para isso, eu tenho o restante dos comandos ali. Daqui para baixo, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essas linhas todas até... Isso não vai dar. Vai ter que ser até aqui, ó, tá? Então, copia até aqui, ó. E aí, até aqui nesse sul, então do export ali, ó, até na onde eu tô colocando o nome do username, até lá, o sul, lá embaixo, eu vou dar copiar isso aqui, Ctrl C, eu ia falar, vou dar um Y aqui. Ctrl C, vou clicar aqui no terminal, no meu VPS, e aí aqui no VPS, eu vou colar aquilo lá, tudo que eu copiei de uma vez, ó. Então, Enter, pediu a senha. E aí, coloca lá a senha, repete e pronto. Você já está logado com o seu usuário. Você vê que mudou aqui, ó, para hermes, alguma coisa. Beleza. Inclusive, eu ainda tô na home do root. Eu não tenho permissão aqui. Se eu der qualquer comando, eu não tenho como fazer nada. Então, eu vou dar só CD e aí ele foi para minha home do meu usuário. E aí, o que eu vou fazer? Aquilo que eu te mostrei aqui embaixo, que é isso vem depois. Então, vou copiar todas essas 3 linhas e vou lá de novo no servidor. Deixa eu limpar a tela para subir um pouco. Vou colar tudo de uma vez. Ele para, ó, digita aqui a chave pública. Você coloca a chave pública aqui. Como é que eu vou pegar o valor dessa chave? Aqui no Linux e no macOS, você consegue usar esse comando. Eu não sei se o Windows tem esse cat, mas você pode abrir isso no bloco de notas, esse arquivo aqui, que é onde ele gerou a tua chave pública, e copiar o valor. Esse é o valor da minha chave pública. Vou selecionar o valor ali até aqui e pronto. Copiei aqui o valor da chave pública, só colar esse valor aqui, dar um Enter. Deixa eu já corrigir esse problema aqui pra gente, porque esse diretório aqui provavelmente não existe lá no servidor. Então, vamos só confirmar rapidinho. Não existe. Então, falta esse comando aqui. Deixa eu colocar ele aqui pra gente já, pra não esquecer depois. Esse diretório não existia, aí ele deu aquele erro lá. Então, vamos lá, de novo. Vou copiar tudo agora de novo. Enter. Ok. Agora, eu conseguiria, em teoria, fazer alguma coisa assim, ó. Lembra que eu tenho a minha chave aqui, ó, nesse local aqui que ele me falou na hora que eu criei ela, né? Eu vou copiar isso aqui, SSH, hermes, qual que é o IP do meu servidor, não sei, eu vou colocar aqui qualquer coisa, eu já troco isso aqui, vou colocar -i, aquele caminho daquela chave que ele me passou lá. Isso aqui é a chave privada. Então, o IP do servidor, não sei, é isso aqui. Esses IPs, esses valores que eu mostro aqui para vocês, tá? É porque esses VPS são todos descartáveis só para gravar vídeo mesmo. Eu não vou colocar um negócio pessoal. Não é bom você mostrar isso para todo mundo. Eu vou copiar aquele IP lá do servidor, pronto, e vou dar um Enter. Esse fingerprint que ele tá falando, ele tá só te confirmando. É esse servidor mesmo que você tá querendo conectar, porque senão você vai colocar dados no servidor errado, pode ter um hacker no meio do caminho da rede, então não é muito bom. Vou dar um Yes aqui, e aí ele já entrou. Eu tô lá dentro do servidor aqui agora, tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou instalar o Hermes Agent. Vou lá no site, e aí aqui vai ter o comando. Aqui a gente tá no VPS, o VPS é Linux, então marco o comando Linux e vou colar aqui dentro dessa forma. Eu vou usar a setinha aqui do teclado para ir em Full Setup. Ele veio para essa parte do Provider, eu utilizo bastante o OpenRouter. Vamos fazer eu já tinha feito uma chave ali, mas eu acho que ela já até expirou. Se eu der um espaço lá no OpenRouter, ele já vem me pedir a chave, a API Key do OpenRouter. Você cria lá a sua conta, aqui já tem Get API Key, né? Poderia ser aqui, mas você vem em Workspaces, API Key, e daí New Key, e aí você cria lá a sua chave. Posso colocar um limite diário, um limite semanal ou um limite mensal. Vou voltar aqui, colei a chave, dei um Enter,
aqui são todos os modelos que eu posso utilizar. Você quer utilizar o Cloud Fable 5, que custa $10 de entrada e $50 de saída? Eu vou colocar o DeepSeek V4 Pro. Quando você for fazer configuração do VPS, que é o que a gente está fazendo aqui, ou qualquer coisa complexa, por favor, não utiliza um modelo muito pequenininho, nenhum flash, nenhum nada. Utiliza ou o DeepSeek, pelo menos os que eu testei, que eu sei que funcionam, DeepSeek V4 Pro, o GPT 5.5 e o Cloud Opus 4.8. Esses três eu já testei, eu não garanto nada pra ninguém, mas comigo nunca deu erro esses aqui. Eu vou colocar o DeepSeek aqui. Aqui eu não vou mudar nada nessa parte de como eu vou rodar, eu vou continuar rodando o ARMS local aqui. Eu vou configurar o Telegram. No Telegram aqui, você vai precisar criar um bot. É só você buscar por essa conta, Botfather. Clicou aqui, você vai ver que eu caí nessa tela aqui. Aí eu dou um Start aqui embaixo e clico em Open. Nesse Open, tá vendo que eu tinha um bot ali? Eu já apaguei ele, pronto. Agora sumiu. Eu acho que ele estava atualizando. Agora é criar um novo bot. Então, Create a New Bot. E aí aqui embaixo, ele tem que terminar com a palavrinha bot. Então eu vou colocar, quer ver, a mesma coisa ali. Isso aqui eu vou apagar depois. Pronto, o nome tá disponível. Eu sei que tá porque eu acabei de pagar um bot com esse nome aqui, né? Vou dar um Create, ele vai te entregar um token. Voltando aqui, eu vou lá no manual e vou colar o token do bot, beleza? E aqui agora, você vai configurar com quem o seu bot pode falar. Preciso do ID do meu usuário. Eu não sei qual que é o ID do meu usuário, então esse é o outro usuário. Ali fala também, né? Se você olhar ali no terminal, ele fala, ó, manda uma mensagem para esse @userinfobot e ele vai te retornar os dados do seu usuário. E vai colar aqui, confirma se está tudo certo, dá um yes, e aí ele te fala, você quer instalar o Gateway como um serviço do Systemd? Quando você mandar uma mensagem para dentro do LLM, você quer que a sua mensagem chegue lá no modelo, né? Tem várias formas de você mandar ela. Telegram, a gente já falou, dashboard, app de desktop. Só que quando você usa essas mensagens, Telegram, WhatsApp, Discord, e-mail, Slack, essas coisas precisam de uma API específica. Para isso, o ARMS tem um gateway, que é um serviço à parte que fica rodando ali, e essas mensagens chegam para este gateway. E aí esse gateway vai enviar numa classe aqui que é chamada de AI Agent, essa classe aqui é o coração do negócio aqui, mas a sua mensagem vai chegar através deste gateway aqui. Esse gateway precisa ser instalado porque ele é um negócio à parte. Se você observar, a TUI, ela não passa nem por Fast API, nem por Gateway. Agora, se você usar Dashboard, o app de desktop ou qualquer mensageria aqui, você vai passar por algum desses dois serviços aqui. Beleza? Então é isso que a gente está ativando aqui agora, né? Instalando, na verdade. Vou dar um yes. Eu quero que isso fique com o meu user. A imagem aqui, para geração de imagem, eu vou usar o Codex, a subscrição do ChatGPT. TTS, eu não sei se a gente passou por isso, parece que eu já passei por isso, mas esse aqui é surpreendentemente bom, mas você pode utilizar algum pago, se você quiser. Para essa parte aqui do aggregator, vou manter esse aqui mesmo. O que você vai utilizar para fazer research? Se ele não tiver alguma coisa configurada para fazer busca na internet, ele vai ter que se virar tentando achar alguma coisa da cabeça dele na internet, porque não tem Google, não tem como ele procurar alguma coisa aqui na internet. Então, eu vou colocar o serviço do Tavily, que foi o que eu achei gratuito aqui, já até deixei aberto aqui pra gente, ó. E aí, esse aqui tem 1.000 créditos. No Tavily, é só você criar uma conta, você já vai ganhar esses 1.000 créditos aqui por mês, e daí você cola lá a sua API Key e pronto. A outra forma que eu tava te falando que eu ia te falar é que você pode instalar o Codex no servidor, ou o Cloud Code e mandar o seu agente usar o Codex ou o Cloud Code para fazer busca na internet, porque quando o modelo da OpenAI está rodando direto no Codex, ele tem a opção de usar os servidores da OpenAI para fazer busca na internet. E a mesma coisa o Cloud Code. Agora, essa parte aqui são as tools, você pode configurar todas as tools aqui que você quiser, pode deixar tudo padrão, dá um enter e toca o barco. Aqui a parte do Chromium, o seu agente precisa usar o browser em alguns momentos. Às vezes ele precisa tirar um screenshot de alguma coisa, às vezes ele precisa abrir uma página que carrega JavaScript e só funciona no browser. Então você pode usar serviços pagos para isso, ou você pode utilizar também serviços gratuitos. O que eu mantenho aqui é o Chromium Headless, que é, entre aspas, um Google Chrome, é o coração do Google Chrome aqui, só que é open source, só que headless, ele não tem interface. Eu não lembro se eu toda hora eu tenho esse déjà vu, né? Eu já passei por aqui. Vou dar um yes aqui, vou dar um hi, TTS, eu
Eu acho que eu já passei por aqui. Eu já passei por aqui mesmo. Agora não é déjà vu mesmo, não. Agora eu passei aqui mesmo. Eu vou manter o aggregator fallback aqui para alto. Vou manter o Tavily, beleza. Vou dar um yes, beleza. E no final das contas, aparentemente tá tudo completo. Só por garantia eu vou executar isso aqui de novo. Mas só que não tava pronto, não. Eu entrei nele aqui e fui olhar o model. Eu não tenho a opção de OpenAI que eu quero para utilizar com imagens, né? Ou também utilizar os próprios modelos da OpenAI. Então eu vou sair daqui. Eu quero fazer Hermes Setup Model. Eu só quero achar o OpenAI Codex. Nossa, como é que eu não estava enxergando o OpenAI? Aqui eu marco o Codex. Ele vai mostrar essa URL aqui. Eu vou abrir ela no navegador. Pronto, agora eu vou manter sempre, como eu te falei, quando eu estou configurando o VPS, mantém os modelos mais top de linha ali que você tiver, porque isso aqui é mais questão de segurança. Aí depois, quando você estiver fazendo tarefa mais simples, você troca. Inclusive, eu vou até trocar o reasoning dele aqui. Agora sim, eu acho que tá tudo pronto. Hermes, para entrar aqui na TUI, eu não sei como é que as pessoas falam isso aqui, eu vou falar só TUI, né? Mais fácil. Então essa é a interface de terminal do Hermes. Você pode brincar com ela aqui tranquilamente. A única coisa que eu quero fazer aqui é mudar o reasoning. Reasoning X-High. E pronto, agora, esse modelo é o GPT 5.5 com o Reasoning X-High. Se você quiser trocar o modelo, o DeepSeek que a gente configurou continua configurado ali. Você pode escolher ele aqui tranquilamente, só indo aqui ó, na parte do OpenRouter. E pronto. Então agora a gente pode utilizar o próprio Hermes para configurar o que a gente quiser configurar aqui no VPS. Eu vou te mostrar algumas coisas aqui para você configurar. O que a gente fez até agora, no vídeo, foi a maioria dos comandos determinísticos. Eu sei mais ou menos o que cada comando retorna, então eu poderia meio que prever. Da agora em diante, eu não faço ideia. Eu vou me adaptando aqui, mas é tudo improvisado, porque eu não sei o que a IA vai fazer. Mas vamos lá, vou usar a IA para executar alguns comandos. Primeira coisa, reinicia o servidor, dá um sudo reboot e garante que... desconectou muito rápido. E garante que você vai conseguir acessar esse servidor e que tá tudo funcionando ainda. Foi rapidinho, menos de 1 minuto ele já reiniciou. E aí, a gente pode conferir Hermes Gateway Status, tá up o nosso gateway. Isso significa que, mesmo depois que eu reiniciei o servidor, eu conseguiria vir no Telegram. Deixa eu olhar. Aqui eu já recebi até uma mensagem aqui do gateway ali, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar os tópicos, porque se eu não configurar os tópicos aqui nesse bot, o que vai acontecer é que eu vou ter uma thread só enorme. Então, eu vou aqui no meu bot father, eu vou clicar nessa opção aqui, ó, Open, e aí aqui nesse Open, eu vou clicar aqui no meu bot e vou vir aqui em Settings, e nessas Settings tenho que ativar isso aqui e deixar isso aqui dessa forma. Se você quiser Groups também, eu não lembro de ter mexido nessas opções, mas qualquer coisa é só perguntar pro seu agente. Eu vou vir aqui, eu tô fazendo isso aqui manualmente, porque eu acho que ele não vai conseguir mexer nisso aqui para você. E aí aparece essa opção. Com essa opção, agora, quando você começar uma conversa nova, ele vai já criar um tópico. E aí você pode, eu vou te mostrar aqui mais ou menos, você pode voltar ali em alguma opção e no começo dessa conversa, e aí se você digitar uma nova conversa, ele cria outro tópico. Vamos lá. Deixa eu ver se em algum momento aparece aqui, porque em algum momento eu posso... Aparece um menuzinho aqui, mais ou menos, para você... Aqui, isso aqui. Então isso aqui, essa coluninha aqui, são os tópicos. Então aqui eu tô neste tópico. Se eu quiser falar de um outro assunto, eu vou lá em New Chat e aí eu começo agora, vou testar um novo tópico. Digitei tudo errado ali, mas vamos ver, ó. Aqui, ó, tá vendo que aqui agora já criou. Agora eu vou testar um novo tópico. Estou testando o tópico atual e aí ele respondeu nesse outro. Beleza, pode mandar um novo tópico, estou acompanhando aqui. Ele não tá entendendo nada, mas eu tô só te explicando aqui como é que isso aqui funciona. Se você mandar uma mensagem tipo olá e não ver, tá vendo que não tem nada digitando aqui, mas se eu vier aqui nesse começo do chat ali, ó, você vê que ele tá digitando. Se você não vê que ele tá digitando, você mandou mensagem e ele não tá digitando, é porque você perdeu o gateway, né? E se você perdeu o gateway, você perdeu o acesso aqui. E aí se você vier aqui no servidor e não conseguir esse acesso aqui também, porque eu vou pedir para ele fazer um monte de coisa ali no servidor, você pode ainda tentar fazer o acesso pelo próprio painel aqui da hosting. Então você entra aqui no painel, vai lá no seu VPS, visão geral, clica em terminal. Eu digito login e aí não é... legal, interessante isso mesmo. Cai em login, eu digito Hermes e aí a senha que você tinha colocado lá no seu Hermes, ok? E aí daqui eu vou ter acesso, mesmo que eu não conseguisse acessar por aqui. Se você não conseguir acessar nem por aqui, aí teu servidor deve estar realmente com problema. Guarda esse vídeo.
você vai poder voltar aqui, caso aconteça alguma coisa, você vai conseguir acessar isso aqui. Agora, aqui no ERMS, a gente vai fazer essas configurações de segurança que eu tava te falando, e por isso que eu te falei isso aqui tudo, porque se você perder acesso, ainda dá pra você voltar lá. Pra agilizar um pouquinho as coisas, eu já fiz um repositório aqui, eu coloquei as coisas assim que eu julgo que você vai precisar utilizar aqui. Eu até configurei, isso aqui é muito pessoal, tá? Você vai querer fazer isso aqui, mas eu já coloquei um soul.md aqui com várias coisas pra te dar de exemplo aqui. Você pode modificar isso aqui do jeito que você quiser. Eu não uso esses negócios de persona, mas eu coloquei uma persona aqui no usuário, e aí aqui pra baixo eu coloquei algumas coisas mais relacionadas com o que eu costumo colocar mesmo. Você lê isso aqui, você pode alterar ele conforme você quiser. O restante aqui é o seguinte, o SSH precisa de hardening. Quando a gente configura ele, eu deixei as configurações. Esse jail.local é do fail to ban, para ele configurar aqui, para bloquear quem estiver tentando acessar o seu SSH. O FW são as regras, eu peguei as regras aqui do meu servidor, mas tinha muito IP local meu, então eu deixei somente a porta 22, que é a porta que você se conecta no servidor SSH aberta aqui. Lembra, a gente tá com VPS, tem um IP público de cara para a internet. Você não quer que as pessoas fiquem chegando no serviço ali, tá? E aí tem um setup aqui, esse setup é um monte de coisa aqui, o nome de usuário, tudo que as coisas que eu quero instalar, ele usa aquele UFW para subir aqui, time zone, América São Paulo, várias outras coisas que eu tô fazendo aqui. Vou deixar o link para você, é óbvio, tá? Eu não coloquei os comandos aqui que eu te passei no começo, mas eu vou deixar em algum lugar para você, talvez ali. Eu tenho medo disso confundir o agente aqui. Eu vou falar para ele. Estamos em um VPS, eu fiz a configuração do UFW mantendo apenas a porta, o SSH aberto, porque estou conectado por ele. Essa é a sua casa, estou te enviando um repositório que peguei no canal do Otávio Miranda. Gostaria que você aplicasse essas configurações no VPS se forem válidas. Pelo que li, são só configurações de segurança. Também tem um soul.md para que você ganhe a sua personalidade. Meu nome é Luiz Otávio, tenho 40 anos e trabalho com programação e tecnologia desde 2006. Beleza, só enviar isso aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Olha só, ele já mandou uma atualização de memória aqui, já chamou um skill do ERMS Agent, já tá montando um plano aqui. Então, muita coisa ele vai fazer aqui só com esse prompt. Eu poderia até ter ativado um go, né, para ele fazer isso em loop aqui, até ele concluir isso aqui tudo. Mas eu não coloquei o go porque eu queria meio que um feedback, o que ele não me deu, então beleza. Gente, eu não tô brincando, eu não falei nada para esse modelo aqui, ó. E olha aqui, Dev Guide, pegando tudo do canal mesmo. Essas configurações, tudo que eu passo para vocês aqui, ó. Falo para vocês, esses modelos tão inteligentes, né? Agora mesmo ele pode explodir o servidor, mas até o momento parece que ele tá indo na direção certa. Fez as configurações, mas ele falou, olha, eu mantive aqui o usepan como yes para manter a compatibilidade de propósito, porque no Ubuntu isso é mais compatível com o account, session handling ali e autenticação. Beleza, falar nisso a gente tem que falar disso aqui no canal, né? Eu tava pensando em fazer alguma coisa com OAuth e SSH, mas é outro assunto. Não abriu a porta 8443, isso aqui você vai ter que ir falando com ele, porque eu tô fechando tudo aqui para que quando você for utilizar, você não tenha problema de segurança, mas aí você vai conversando com o modelo, e aí quando você precisar de algum site, alguma coisa ativa, você conversa com ele, fala da parte de segurança, para ele deixar tudo seguro ali, pode abrir a porta 443 lá, colocar um traffic, e aí tudo bem. SSH Tunnels e Agent Forwarding estão desativados, eu vou precisar que ele ativa o túnel, que eu vou precisar, eu ia configurar um VPN, não vai dar tempo da gente fazer isso nesse vídeo, tem muita coisa para falar ainda. Eu vou usar isso aqui, né, a conexão local com SSH pra gente acessar o dashboard, e eu te mostro aqui, aí depois a gente vê esse negócio do VPS, do VPN, reabilitar e tal, fail to ban, se bloquear, você pode desbloquear com seu IP, e aí, olha aqui o que aconteceu já, ó. Self-Improvement Skill, ele criou um skill de VPS Hardening. E aí agora, se você pedir para ele fazer isso aqui de novo, ele vai ter essa skill aqui, né? Mas beleza. Vamos lá falar para ele, libera o SSH Tunnel, porque eu vou usar o "-l para me conectar no dashboard do ERMS. Também vou usar o app de desktop. Então, ainda tem isso para configurar. Liberar SSH, tunnel e dashboard do ERMS. Agora a gente encaixou mais uma pecinha aqui. Essa última coisa que eu pedi para ele aqui, ERMS Dashboard, é essa parte aqui. Essa parte, ela permite que você acesse o web lá do ERMS, né? Mas você também pode utilizar o app de desktop. Então, isso significa que se o SSH Tunnel permite que eu faça essa conexão "-l lá, que eu vou te mostrar já até deixou os comandos ali pra gente,
diferente. Isso significa que eu também posso pegar o app de desktop que eu já baixei aqui. Eu já estou começando a instalar, só dei 2 cliques lá, eu baixei lá no site do Hermes. Vou mover isso aqui para Applications. Agora eu já posso vir aqui e dar um Hermes, né? Hermes App, ok. E isso aqui, ele funciona local. Então, a instalação vai instalar o Hermes no seu computador mesmo. Eu vou deixar ele baixando e instalando aqui. Na hora que terminar, a gente pode fazer essa conexão aqui. Mas nesse momento, a gente já tem um navegador aqui. Então, como que a gente conectaria ali? Se tiver tudo certo, eu posso pegar esse IP aqui, ó, e me conectar. Só que isso aqui está só servindo local por conta de segurança. Eu teria que fazer uma configuração de VPN aqui, vai demorar para fazer isso, então eu vou só pegar este comando que ele me passou. Eu preciso da chave SSH também, que ele não colocou aqui, mas vou te mostrar aqui. Se eu vier nesse comando, você viu que ele me passou aqui, inclusive eu não sei por que ele pôs essa porta, eu vou tentar pôr a porta igual dos dois lados, e aí aqui eu vou colocar um "-i" e passar aquela chave que a gente criou. .ssh Hermes, né? 127.0.0.1, nessa porta aqui, eu caí lá no Hermes, que tá lá no servidor. E aí aqui já tá as minhas sessões, que eu tava falando com ele agora. E aí aqui você pode ir mexendo nas configurações aqui. Deixa eu tentar dar um zoom na tela, mas aí fica mais difícil ainda de ver, porque se eu clicar aqui, fica meio transparente assim, fica bem difícil de ver, mas só para você entender, você tem as configurações que você pode ir mexendo aqui. E vou falar para ele qual o seu nome, só pra gente ver se ele já pega. Brian, não Rainfield. Não tem, ainda tenho padrões. Beleza, então ele é o Brian e não é o Rainfield. Depois você lê lá o Soul que você vai entender isso aqui. Isso aqui é um personagem do Drácula e esse aqui é um personagem do 1984. Instala o RTK pra mim, por favor. E aí, beleza. Aqui terminou a instalação do app de desktop. Eu vou dar isso aqui, ó. Eu vou escolher um provider later. E aqui eu vou clicar nessa engrenagem aqui em cima. Nessa engrenagem eu vou vir aqui Gateway. Isso aqui, eu acho, né? Eu não cliquei, mas Gateway, vamos lá, Gateway, é isso mesmo. Em Gateway aqui, eu vou vir em Remote Gateway. E aí cliquei. Lembra, eu não tenho rede com o VPS ainda, isso só tá funcionando porque eu tô com essa conexão local de SSH aberta aqui. Porta aqui e aparentemente ele não tá falando nada, eu vou só salvar e reconectar para ver se ele vai. Ó, a URL do Remote e Session Token. Deixa eu colocar isso aqui. A URL já tá aqui, né? Eu preciso desse Session Token. Deixa eu falar para ele. O comando do RTK, na hora que eu vim aqui falar para ele, o comando do RTK foi bloqueado. Pronto, aparentemente a parte do RTK foi instalada. Ok, eu vou dar um exit novamente. Mais uma vez eu deveria ter feito daquele jeito lá que eu te falei, né? Fazer um /new, /reset. Aí já foi. E aí aqui agora eu vou voltar falando daquele esquema da sessão lá. Eu vou falar para ele aqui que tá pedindo Session Token. O app de desktop Electron pede Session Token para acessar o gateway. Pode verificar? Era uma pergunta, né? Mas eu acho que ele vai entender. Não compartilhar token na conversa. Ele mandou uma pergunta aqui. Isso aqui é o jeito que o meu tá configurado. Só que o meu tá... A diferença é que o meu tá no VPN, né? Aparentemente ele fez a correção, salvou aqui o token nesse local aqui. Eu vou lá no servidor copiar, ele ainda deixou as instruções de como utilizar o arquivo, o que eu acho que não precisava. Mas eu vou tentar entrar aqui de novo, eu não sei por que ele tá dando esse problema, internal server error. Vai te poupar do sofrimento aqui, ele já corrigiu aqui o problema, conseguiu fazer o login, agora eu vou tentar o desktop lá. Eu não verifiquei aqui o que era que ele fez, acho que ele mudou alguma coisa no serviço ali, mas vamos lá. Vou dar um retry, tentar colocar local, por enquanto, e aí agora... Parece, né? Eu vou vir aqui de novo, Gateway, Remote, isso. Aí, agora sim, apareceu isso aqui, eu vou dar um sign in. Ele abriu a página ali de login, vou colocar a senha, ele colocou o usuário admin com o token, aparentemente logou. Finalmente saí do terminal, né? E agora eu posso fazer as minhas conversas com ele aqui, né? Vamos testar isso aqui. Por algum motivo, ele tá falando Opus aqui, isso indica que ele não pegou essas configurações. Vou aqui em Gateway, agora acho que sim, dá um teste remote. Parece que conectou, vou dar um save e reconnect. Agora ele saiu e voltou, beleza. Então, voltando aqui no app de desktop, eu acho que, pelo menos para mim, isso aqui é o que eu mais tenho utilizado agora. Que essa última conversa que a gente teve tá aqui, eu posso vir aqui agora e utilizar isso aqui, tá? Eu não vou ficar focando muito tempo nisso aqui, mas eu vou falar para ele, olá, tudo bem? Só para você ver como é que funciona. Vamos ver se vai funcionar, ele vai responder tudo certinho. E aí pronto, ó, tá lá.
Fala, Luiz, tudo certo? VPS respirando, que vamos quebrar com responsabilidade hoje. Isso aqui é aquele soul lá, tá? Você lê lá depois. Beleza, então a gente fechou essas duas partes. Essa parte aqui, ó, tá toda fechada. A gente já tem o gateway configurado, a gente já tem o dashboard, então a gente já tem o Fast API, já respondendo nessas duas coisas aqui. A TUI, você já olhou. O que que você precisa mexer? O soul, eu já te passei. O soul é a personalidade do agente, tá? Depois eu vou passar, assim, mais com calma, eu vou fazer mais vídeos sobre isso aqui, porque é muito grande. Mas aqui, o que eu vou fazer? Essa parte do user é o próprio agente lá que configura para você. Então, você fala as informações para ele, você pode mexer manualmente se você quiser, mas essa parte do user é ele mesmo que vai configurando, você vai falando para ele lá. A parte da soul é a personalidade do seu agente. Eu costumo colocar regras de tipo um agents.md. Essa memory é aquela memória arbitrária do ambiente, das coisas que ele está fazendo. Os skills é aquilo que você viu, ele vai criando skills ao longo do tempo, já eu te mostro isso aqui, como é que isso funciona, mais precisamente. Environment dele ali é a parte da configuração do servidor, como é que o servidor está configurado, qual que é a data, essas coisas relacionadas com isso. Chat History é o histórico de conversas de você e o agente, e essa parte aqui do prompt é a parte que a última mensagem que você mandou para ele, que ela vai no final do histórico ali. E aí essa parte do Tool Schemas é as tools que ele tem acesso, que ele pode utilizar ali. Aqui no Toolsets tem uma coisa um pouquinho duvidosa, eu até comentei isso com você, que é o seguinte: o agente pode pesquisar a session, então ele pode pesquisar conversas anteriores que ele teve com você. Isso no papel parece muito lindo, maravilhoso, só que eu lembro quando eu estava montando lá o curso de LangGraph e LangChain que eu queria fazer isso aqui. E aí, depois de pesquisar bastante, eu cheguei na conclusão que não daria para fazer isso aqui, porque isso pode gerar um problema grave de poluição de contexto. Suponha que você está falando com o agente em um projeto, e aí você pede alguma coisa para ele buscar alguma coisa do passado, ele encontra alguma coisa de um projeto anterior que estava em outro local, e isso polui o contexto do projeto atual. Suponha que você apagou a base de dados do projeto anterior, e aí isso cai no contexto do projeto atual, e isso pode gerar um transtorno muito grande. Se você também tiver algum contexto poluído em alguma conversa, e ele achar esse contexto e jogar no contexto atual, vai poluir o contexto atual. Se tiver alguma prompt injection em algum contexto qualquer, e ele achar isso, toda vez que ele achar isso, você vai ter essa prompt injection nesse contexto. E é por isso que o Codex não tem isso, o Cloud não tem isso, nenhum do Gemini não tem isso, nenhum deles tem isso. Mas existe essa possibilidade aqui, tá? Então eu só tô te alertando que pode acontecer problemas com isso aqui. É uma ferramenta que tem a intenção muito boa, mas pode dar esse problema. A parte aqui que eu tava te falando antes, da memória dele aqui, é assim: na hora que você tem 10 turnos de memória com o agente, então você conversou, deu bate-volta lá, bateu 10 turnos, ele faz um spawn de um agente novo, e esse agente novo vai receber o histórico de conversa, e nesse histórico de conversa ele vai ver se tem alguma coisa para salvar na memória. Se tiver, ele salva naquele arquivo arbitrário lá, memory.md. Eu não me lembro se tinha mais arquivo, eu lembro de olhar isso, fui anotando aqui, mas eu não me lembro se era só nesse arquivo aqui, mas ele salva essa memória. Depois que ele salvou essa memória, isso não vai no chat atual, vai só na próxima sessão para manter o cache quente. Fechou. Agora a parte da skill, ele só vai pensar em criar uma skill quando ele fizer 15 iterações de tools. Na hora que ele fizer essas 15 iterações, acontece a mesma coisa, ele vê se ele tem que salvar essa skill em algum lugar. Você pode até perguntar para o seu agente, você pode perguntar, você viu que uma skill foi criada aí? Ele não vai saber que ela foi criada, porque isso é um agente limpo que começa a ler a conversa e salva essa skill. E aí você vê essa mensagem lá no final, Self-Improvement Review, justamente por isso. Essa é a parte da memória aqui, tá? Tem uma outra memória dele, que eu nem coloquei aqui, porque eu sabia que não ia dar tempo de configurar, que é uma memória externa. Essa memória externa é um outro processo à parte. No meu outro lá, eu configurei o Roncho, que é essa memória externa, e ele faz um negócio assim: na hora que eu tô conversando, a cada 5 turnos, se eu não me engano, eu envio as conversas lá pro Roncho. O Roncho não salva a conversa como é isso aqui nesse FTS5 aqui, é o Full Text Search. Então, ele salva as conversas exatamente como aconteceu ali. E aí ele vai buscar pelo texto normal, natural,
que você utilizou na conversa ali. Funciona bem até. O problema é aquilo que eu te falei, só que lá no Honcho, essa memória externa é diferente. Ela tem um agente lá na memória externa e esse agente, ele vai olhar a conversa e só vai pegar pontos que ele achar necessário. E ele vai montando essa conversa tua. Na hora que chega em determinado momento, e aí tem que olhar, tem várias configurações que você pode fazer, mas na hora que chega em determinado momento que ele tem contexto suficiente, ele monta um perfil do seu usuário, um perfil do seu agente, e aí ele monta isso aqui e na hora que for necessário, ele injeta essa conversa no contexto ali. Então, isso aqui é uma outra memória externa que não tá aqui. Isso não vem por padrão com o Hermes. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente conversar. Essa parte aqui do tool, só pra gente acompanhar aqui, eu não falei disso, né? Mas só a viagem do prompt aqui, eu coloquei aqui, né? Achei que ia dar tempo de falar disso tudo, mas ó, na hora que você manda uma mensagem, você vai vir por vários caminhos, né? Se você for pela TUI, você vai vir de todo jeito, você vai bater nessa classe aqui. Essa classe tá num arquivo chamado de, se eu não me engano, é rumagent.py, lá no Hermes mesmo. Ele tem mais de 6.000 linhas, esse arquivo. Na hora que você chega nessa classe aqui, aí ela faz isso tudo. Ela monta o contexto com isso tudo aqui e injeta o contexto na hora que chega a mensagem. Ela injeta o chat history, todo o contexto e o seu prompt dentro do LLM. O LLM pode decidir chamar uma ferramenta. Se ele decidir, ele vai lançar um tool call pro AI Agent. O AI Agent, na hora que ele receber o tool call, ele executa a ferramenta. Na hora que a ferramenta for executada, ela vai retornar um resultado. O que é uma ferramenta? Qualquer coisa que o agente usa, o terminal, o navegador. Se o navegador, por exemplo, ele quer abrir uma página, ele vai chamar a ferramenta, o próprio harness vai chamar a ferramenta, essa ferramenta vai retornar algum dado para o AI Agent, o AI Agent vai jogar o dado da ferramenta de novo dentro do LLM, isso entra no contexto da conversa, ela decide se quer ou não chamar outra ferramenta, se ela continuar chamando, isso acontece toda vez, e aí na hora que ela decidir responder, a sua resposta volta por esse caminho, agora com todo o contexto dessas ferramentas aqui, e aí volta por aqui, até chegar em você novamente. Aqui eu coloquei prompt, mas não é só prompt. Você pode mandar um comando, você pode executar o cron do Hermes Agent sem agent, se você quiser. Você só acorda o agent quando você precisar. Isso é muito bom para você rodar scripts. Então, eu acho que é isso aqui, né? A gente configurou nesse vídeo o dashboard do Hermes Agent, a gente configurou o app de desktop do Hermes Agent e a gente configurou o Telegram também e a TUI lá e o VPS também completo. Eu vou finalizar esse vídeo aqui porque já tá mais do que longo aqui, muito mais do que eu planejei falar e também teve uns errinhos aqui que aconteceram no meio do caminho, mas eu vou fazer mais vídeos sobre o Hermes Agent para falar de coisas mais avançadas aqui. Pelo menos agora, a gente tendo ele configurado, a gente pode falar de outros assuntos sobre isso aqui, beleza? Então, eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço.